está proporcionando isso para nós aqui e para o mundo inteiro. E aí eu gostaria que você entendesse que o testemunho que ela deu glorificou a Deus que fez o milagre. Nasceu Jonathan, gordinho, bonitinho. Vocês ouviram? Lindo, né, o testemunho dela, né? Quantos anos sem engravidar? Eu vejo um Deus de perseverança. 17 anos é muito tempo, pastor. Para Deus é um dia, né? Então Ele quer ver a gente pensar. O que Deus quer encontrar em nós? Fé. Quero aqui agradecer a Deus por vocês estarem aqui na terça-feira, juntamente com todo o corpo de obreiro, o evangelista João Paulo, trazendo a palavra. Eu assisti o culto depois, que maravilha. Me renovei, me fortaleci. Eu falei, meu Deus, quantas coisas boas Deus está usando na vida desse servo do Senhor. Então, eu gostaria que você não deixasse de cultuar, porque a obra que nós fizemos na terça-feira, a gente não pôde estar aqui, eu encontrei pessoas perdidas, em trevas, cultuando a deuses estranhos, a Satanás, mas sem saber que está servindo a Satanás. E as pessoas falavam para mim assim, eu tenho a minha religião, mas eu coloquei no meu coração ir lá, naquele local, para adorar o santo dela, o santo dele. Ou seja, colocar em prática a fé que eu professo, aquela religião, ok? Nós cristãos também. Os crentes, eles têm que abrir o coração e entender que o diabo está trabalhando 24 horas para eu e você não estar mais aqui. 24 horas ele está trabalhando para os adeptos dele. Está lá, os adeptos dela, está lá, buscando, adorando, reverenciando, servindo. E a gente vem para o evangelho e não quer servir. A gente quer ser servido. E Jesus, Ele nos chamou para servir, irmãos. Ele é Senhor, nós somos servos. E quando eu vi essas pessoas que eu estive na terça-feira falar isso, e que vai nesse lugar, frequenta, e não perde tempo para estar lá, eu pensei comigo, eu digo, meu Deus, e os crentes, por que não se esforça mais? Porque uma luta desenfreada, está Satanás tentando fazer eu e você parar. Eu e você desistir. Eu e você ficar acorrentado, preso novamente naquilo que Ele, Jesus, o Senhor das nossas almas, nos soltou, nos libertou. Satanás quer fazer a gente ficar preso novamente. Segunda Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Acharam? 2 Coríntios 3. 3. 1, 2, 3. Rapidinho aí, irmão, para a gente orar bastante aqui, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Eu vou pegar do versículo 10 em diante. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente, está na tua Bíblia, firmemente, para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos, pensamento, desejo, olhar, busca, os seus sentidos foram endurecidos, coração, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está na tua Bíblia que o Velho Testamento Cristo aboliu?
Mas por que a gente prega, a gente lê? Por exemplo, como foi citado um exemplo aqui, que Deus trouxe aqui pela vida do evangelista João Paulo na terça-feira, no exemplo, não foi? Que livro que foi mesmo? Falou sobre o quê? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Tá, mas qual foi o livro mesmo e qual foi o... Não, estou falando do Velho Testamento, que nós acabamos de falar que Jesus aboliu aqui. Entende, Bíblia? Eu vou ler de novo, ó. Versículo... Cristo aboliu. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, quando a gente traz algum exemplo do Velho Testamento aqui, foi abolido por Cristo para a gente praticar, viver, mas para a gente conhecer e tomar como base. Pegar aqui, peraí, um exemplo aqui da lei, de como viveu o povo pela fé na lei. Viveu? Viveu. Abraão viveu por fé. O pai da fé não viveu por fé? E ele estava na lei ou estava na aliança? O que é aliança? O que é lei? Velho Testamento. E o que é novo? A gente precisa aprender muito sobre isso, que não dá tempo, e não é o culto hoje. Mas presta atenção aqui. Isso aqui fica aí para você. É mesmo. Cristo aboliu o Velho Testamento. Está aqui, é o Velho Testamento. E por que a maioria quer viver o velho e não quer obedecer o novo? Está aí para você pensar. E nós pregamos isso direto aqui, ensinamos direto. Mas não é o culto hoje. Vamos aqui. Foi por Cristo abolido. No 5, no 15, ele fala assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu, quando se converter a Jesus Cristo, vai saber que o velho ficou para exemplo e vai viver só o novo. 17 fala assim, ó: ora, o Senhor é o quê? É aqui, o culto hoje é aqui, ó. O Senhor é o Espírito, com letra maiúscula. E onde está o Espírito, com letra maiúscula, do Senhor, há o que aí? Aí há liberdade. Jesus nos libertou. Quem quer levar a gente de volta para a caducidade da lei, ou seja, a lei caducou, o Velho Testamento caducou. Quem quer levar a gente para lá? Por que a maioria dos homens estão ensinando o povo a voltar para lá? Esses homens estão cheios do quê? Espírito Santo, que eu estou vendo aqui, não. Porque o Espírito Santo liberta a gente dessa caducidade da lei e nos coloca na lei da liberdade com que Cristo nos libertou, para a gente entender e compreender que a lei perfeita da liberdade nos transforma em perfeição a cada culto, a cada leitura bíblica, a cada oração, a cada jejum, a cada obra. Portanto, a gente, para enxergar como Cristo enxergava e como os apóstolos santos do Senhor enxergavam, a gente temos que deixar de lado o passado e viver o presente com Jesus Cristo. Enquanto a gente estiver preso ao passado, o véu está sobre os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar um palmo à frente, um palmo à nossa estatura, a gente não consegue fazer nada útil aos olhos do Senhor. É por isso que muitos estão frios, muitos estão doentes, muitos estão atormentados, como essa pessoa mesmo que falou para mim, fez uma pergunta para mim: por que cristão fica a vida inteira na igreja e agora está lá deprimido, com medo de ficar sozinha na casa, teve que sair daqui para ir morar na casa do filho, lá no Paraná? Uma macumbeira perguntou para mim ontem isso aqui, ontem não, terça-feira. Por que eles ficam doentes? Por que eles ficam depressivos? Por que fica com medo? Por quê? Será que você não percebe que o inimigo, que um dia nos escravizou, e Jesus veio e nos libertou,
Ele quer fazer a gente voltar a ser prisioneiro. Você não percebe não que estão procurando o tempo inteiro uma brecha na lei, uma brecha nas pessoas, para poder incriminar as pessoas de bem? E tu acha que o inimigo faz o quê? Tenta, pelo menos, com a igreja. Ele tenta fazer a gente achar que não está valendo a pena esses anos todos com Jesus. Não está valendo a pena caminhar com Jesus. Não está valendo a pena vir para o culto, que é um sacrifício de tolo. A gente sair de onde a gente saímos e chegar aqui e se assentar, ouvir o evangelho, fazer uma oração, ouvir um louvor, que a gente nem sabe a letra, às vezes a gente nem entende o louvor direito, às vezes não fala nem conosco o louvor, mas eu tenho que fazer parte desse coral, eu tenho que fazer parte dessa igreja, porque senão não vou para o céu. Eu tenho que fazer parte de um batismo nas águas, porque senão não vou para o céu. Eu tenho que fazer parte de um batismo com o Espírito Santo, senão não vou para o céu. Eu tenho que fazer parte da obra num todo, senão não vou para o céu. Que Deus é esse que escraviza as pessoas e obriga as pessoas a fazer alguma coisa? Ele não me escravizou, ele não me obrigou, ele não te escravizou, ele não te obrigou a fazer nada. Ao contrário, ele te colocou em liberdade para você não viver como aqueles e aquelas que estão cegos e cego pelo Deus desse século. Deus, ele quer encontrar uma igreja cheia de visão espiritual. Uma igreja que tem uma visão do reino do céu. Porque enquanto você estiver enxergando o reino do céu, você está morrendo para o reino das trevas, para o reino dessa terra. Mas quando você perder essa visão do reino do céu, você vai enxergar só coisas terrenas, animal, diabólica, a ponto de te prender a essas coisas e valer mais a pena essas coisas que são passageiras do que as que são eternas. É por isso que muitos, irmão, hoje, eu estava aqui, gente, cheguei aqui, foi 2 horas da tarde, e eu estava aqui evangelizando uma pessoa, horas evangelizando essa pessoa, e a pessoa conhece mais Bíblia, eu acredito que mais do que nós, conhece mais Bíblia do que nós, só que conhece, mas não obedece. E por não obedecer, o diabo endureceu o coração de achar que todas as igrejas são falsas, que não precisa estar aqui, que não precisa estar debaixo de uma autoridade de Deus através de um homem, que ele mesmo, ela mesma pode ir direto a Deus. Só pode ir direto a Deus depois que entrar numa igreja verdadeira, ouvir o evangelho verdadeiro, estar debaixo da autoridade de Deus na vida de um homem verdadeiro de Deus. Aí sim vai nascer da água, do Espírito, vai poder ter autoridade também de ir direto a Deus. Mas mesmo assim, tem que estar debaixo de um pastoreio, tem debaixo de uma autoridade de um pastor, porque senão rasga o Evangelho de João capítulo 10. Um aprisco, um rebanho e um pastor, para apacentar o rebanho do Senhor. Então, igreja, desde 2 horas da tarde eu estou aqui, viu? Tentando passar para as pessoas que de fato Jesus é real, o reino é real. Só que o diabo, ele quer cegar o nosso entendimento, para a gente não acreditar mais nesse reino celestial e acreditar só no reino terreno, animal e diabólico. E com isso a gente se embaraçar aqui. A gente se embaraça aqui com os estudos, a gente se embaraça aqui com o trabalho, a gente se embaraça. E não é errado estudar, não é pecado estudar, não é pecado trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a própria palavra nos condena, fala que é para a gente ter com uma formiga preguiçosa, tem que trabalhar. Tanto é que a gente ora e jejua para Deus abrir porta de emprego, quer para o povo de Deus ter como se manter e manter a obra do Senhor. Entendeu? Não é pecado trabalhar. Só que Satanás, sabendo que nós temos liberdade em Jesus Cristo, ele quer roubar essa liberdade. E como é que ele rouba? Ele põe uma bazuca em nós e fala assim: passe a liberdade. Perdeu a liberdade. Não. Ele começa a envolver a gente com coisas, com pessoas, com grupos, com situações, para a gente analisar, colocar na balança e dizer: ir para a igreja cansa, estar num culto cansa, orar de joelho no chão cansa. Engraçado que as pessoas que perdem a habilidade do nervo
e passa a andar de joelho, eles fazem uma bolsa de couro, põem um solado, amarra aqui assim, e a pessoa anda de joelho para cima e para baixo e não reclama mais. E a gente ajoelhar um minutinho, meia horinha, uma horinha para falar com Deus é muito. Então, igreja, entenda, nós estamos na igreja verdadeira, o caminho, o único caminho que conduz à salvação é a vida eterna. Só que o teu ânimo não pode parar, não pode diminuir. Eu nunca vi um carro funcionar com pouca gasolina ou sem gasolina. Chega uma hora que entra na reserva o carro. Se você não correr logo para o posto de combustível para reabastecer o teu carro, tu vai ficar no meio do caminho. O culto que Deus estabeleceu na sua igreja é para Ele nos encher o tanque de combustível para a gente ir até o fim. É o que tem a ver a liberdade no Senhor. Quem tem liberdade em Jesus Cristo, o nosso Senhor, não se prende a coisa nenhuma nesta terra. Exceto aqueles casos extremos, como a nossa irmã Silvânia, que passou por cirurgia ontem. E que a gente está orando, graças a Deus, Deus já deu vitória, ela está muito bem, livre de qualquer problema, sequela, em nome de Jesus. Eu creio assim. Como também o pai de alguns de vocês que a gente está orando. Familiares de alguns de vocês que a gente está orando. Então o culto hoje é voltado mais para aplicar, exercitar a oração, jejum. Cadê a liberdade que Jesus te deu? Está aqui na Bíblia, ó. Ora, versículo 17 de 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está? É onde está? Ele está aí? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não tem nada que atrapalhe a gente aqui. Ah, pastor, você não sabe a luta. Irmão, tu também não sabe a minha. E todos os pastores, bispos, apóstolos também passam a luta. Todos os obreiros, membros das igrejas de Cristo, a não ser do Satanás, que é o Satanás facilita, que é para você ficar enganado lá, enganada lá, e morrer, e não ir para o céu, e ele dar risada da sua cara no futuro. Mas todos nós que queremos servir ao Senhor de verdade, passaremos em algum momento. Um testemunho? Um testemunho? Eu conheci uma senhora. Minha esposa viu eu conversando com ela lá. E ela falou assim: meu marido hoje está condenado pela medicina. Ele soube que ele tinha um problema, neurisma, alguma coisa no pulmão lá, esqueci o nome que dá. É uma mancha lá que vira uma pereba, né? A carne, o músculo fica morto, pronto. No pulmão. E ele não acreditou. E ele seguiu a vida normal. Hoje ele veio tratar. E o médico condenou. Falou, agora é tarde. Tu está ouvindo isso? 17 anos. Que era para lá atrás ele ter ido buscar o médico. Você está ouvindo o que eu estou falando? 17 anos. Ele descobriu esse problema, ele não foi buscar tratamento. Agora ele resolveu ir. E o médico falou, é tarde para você. Não espere o dia que Jesus chegue para mim e para você e fale assim, agora é tarde para você. E sabe quando é que você vai ouvir isso de Jesus? Enquanto eu viver aqui nesta terra, nós não vamos ouvir isso do Senhor. Mas a partir do momento que nós morrermos na desobediência da sua palavra, nós vamos ouvirmos do Senhor, eu não te conheço. Agora é tarde. Enquanto é dia, vamos fazer a obra do Senhor. Vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos incentivar as pessoas a vir para a igreja. Não é desmotivar as pessoas, não. Eu não vou, mas também quem pedir meu conselho, vai dizer, deixa, domingo a gente se encontra. Não, vamos buscar o Senhor enquanto a gente se pode achar. Ele foi buscar o homem, a ciência,
Foi tarde, mas para ele, eu falei para a esposa dele, uma senhora, eu falei, mas se ele quiser conhecer Jesus, o meu Jesus, em vida, nunca é tarde para ele. Mas é se quiser. Eu tenho liberdade, Cristo me deu essa liberdade, mas para que essa liberdade, pastor? Para me seguir Ele, servir Ele, estar com Ele, fazer a vontade dEle, cumprir o chamado dEle. E muitas das vezes um monte de coisinha embaraça a gente. Circularam uma mensagem do diabo aí na rede social aí, que vão matar meio monte de gente, essa madrugada, essa noite agora, vai matar um monte de gente. E um monte de crente acreditou. Mas pastor, e se morrer? Ué, eu tenho que estar pronto para morrer por Cristo. Pedro falou que estava pronto para morrer por Cristo, só que ele negou. 3 vezes ele negou. Alcançou graça e misericórdia? Alcançou. Jesus deu liberdade para Pedro andar sobre as águas e ir até o Senhor. Por que Pedro afundou? Se o Senhor estava na frente dele, o Senhor ordenou, o Senhor deu ordem em favor dele, ele pisou nas águas e não afundou. Por que ele afundou depois? Será que quando a gente morrer a gente vai deixar saudade? Pelo menos uma lembrança, dizer assim, eita, uma hora dessa, pastor José estava aqui com a gente. Uma hora dessa, nunca mais ouvi o glória a Deus alto da Alexandra. Igual uma pessoa me procurou e falou, eu nunca mais ouvi um glória a Deus, né? Para não entrar em méritos. E batia nas costas e estamos juntos nessa palavra, nessa fé até o fim. O que motiva um ser humano a desistir da palavra? O que motiva um ser humano a desistir da liberdade que Cristo deu? Uma falsa liberdade que o homem está ofertando aí fora. E não só aí fora, mas nas igrejas também. Você tem chamado, olha o teu cargo aqui. Te deram cargo lá? Não, esses 10 anos não te deram cargo. Vem para cá que eu te dou cargo hoje. E aí você troca a liberdade em Cristo Jesus para ficar preso na mão do diabo. Por causa de um cargo. Versículo 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. Pega um espelho na tua casa. Às vezes quando falta espelho para mim no meio da rua, eu pego o meu celular mesmo. E aí eu olho assim, ó, dá para ver, ó. Aí eu miro no cabelo aqui, aí arrumo a juba de leão, e aí vamos embora. Mas pega o espelho na tua casa e olha para você hoje. Quando você chegar em casa, faça esse teste. Olha para você. Você está todo arrumadinho aí, todo engomadinho, todo bonitinho, cheirosinho. Chega lá, olha no espelho. Olhou? Grava isso. Tira até uma foto. Vai dormir. Orou, agradeceu a Deus. Se vai comer tomar um chá, alguma coisa, vai orar, agradecer, vai dormir. Quando tu acordar, tu volta lá no mesmo espelho e olha a tua cara. Muda ou não muda? Você sabe o que Deus está falando aqui? Cuidado. Ele te deu a mente de Cristo. Se você mudar a tua maneira de pensar conforme a palavra, o que ele deixou escrito, o que ele ensinou, é como você olhar seu rosto hoje no espelho, contemplar uma coisa, e amanhã quando acordar, olhar e contemplar outra coisa. Cuidado, igreja, para você, nós nunca mudar a nossa fé e a maneira de viver a nossa fé através do evangelho que recebemos do Senhor, a liberdade que recebemos do Senhor. Tem que refletir no espelho a glória do Senhor, como transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Espírito Santo, ele
modela a gente para melhor. Ele pega um vaso todo quebrado, ou todo machucado, ou todo sujo, e ele modela a imagem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Versículo 1, ele fala: por isso, tendo este ministério que recebemos uma obra para fazer, recebemos um chamado para executar. Você se lembra da época da baratinha? Do Fuscão Preto? Não ficava ninguém na rua. Quando ele cantava pneu nas esquinas assim, qualquer um virava Homem-Aranha, Mulher Maravilha e sumia. Porque sabia que ele vinha para meter bala. Era ou não era? Era ou não era? A ordem era... naquele horário, tinha um horário para você se recolher. Se você estivesse fora daquele horário, na rua circulando, se prepare, filho. Aí você não ia votar mesmo, não. Amém? Todo mundo obedecia baratinha e o Fuscão Preto. Por quê? Porque via? Ouvia o barulho do motor? Aí temia? Será que a gente vai temer essa palavra quando Jesus voltar lá no céu? Não é melhor a gente temer agora, para quando ele voltar, ele encontrar a gente obedecendo ela, e ele nos reconhecer porque a gente está cheio do Espírito Santo dele? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que Jesus me deu, te deu, nos deu, e a gente fica com medo de servir ao Senhor? Um exemplo aqui para a gente encerrar. Alexandre, faça favor aqui, irmão Alexandre. Vamos ficar aqui de frente da tela aqui, que vai falar a verdade para o mundo inteiro. Eu vou pegar um irmão aqui forte. Deixa eu ver se tem alguém aqui forte. João Paulo é o único grandão. Ah, tem o irmão Daniel, mas o irmão Daniel está sentadinho, bonitinho ali, deixa ele ali. Ô evangelista João Paulo, corre aqui. Você é meu irmão, tá? Você é lutador de artes marciais, Muay Thai. Parece meio que esse bigodinho aí, está parecendo um japonês. Ó, ele me ameaçou. Quer roubar minha liberdade de eu sair na rua. E você, meu irmão, meu defensor, você luta, é lutador. Você me defende para continuar com a minha liberdade, para me poder andar, para me poder sair, ir e vir. Acaba com ele. Derrota o inimigo em nome de Jesus. Aí você tem que se dar para derrotado, senão não vai dar certo a parábola. Vai. Isso. Meu irmão forte aí, ó, lutador. Isso. Está preso? Eu posso passar? Vem mais para cá para o povo ver eu passando. Isso. Ele está preso? Então eu já não estou mais com medo. Meu inimigo está preso. Você sabia que no mundo espiritual, Jesus, o nosso Senhor, Ele nos protege assim? O inimigo fica furioso querendo me matar, me devorar, me destruir, me desanimar, acabar comigo, acabar com o ministério, acabar com a minha família. Mas Jesus, Ele acampa um anjo para me defender, para te defender? E por que que a gente não acredita nessa liberdade? Deus abençoe, meus irmãos. Basta uma ameaça no celular. O inimigo está solto. Ele está preso. Em nome de Jesus, ele está preso. Ele está derrotado em nome de Jesus. Ele está derrotado. Ele está repreendido em nome de Jesus. Ele está repreendido. E se Deus ordenou eu obedecer a Deus, eu não vou me prostrar para obedecer a homens. Lá em Atos capítulo 5, versículo 19 em diante vai falar: persuado eu obedecer a homens ou a Deus? Mas não fale mais nesse nome.
não honre mais esse nome, não obedeça mais esse nome, não cultua mais esse nome, esse tal de Jesus. Esse tal não, respeito. Dobre a língua para falar do meu Senhor Jesus. Eu não vou negar um culto ao meu Senhor Jesus. Daniel não negou um culto de oração 3 vezes ao dia ao Senhor Jesus, depois de uma ameaça dos homens. Por que nós vamos fazer? Cadê a liberdade? Você é livre. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem quer nos prender no medo, no pânico, no pavor, é Satanás. Na opressão, na depressão, é Satanás. Aqui nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Está encerrado. E as palmas louvem e adoram o nosso Deus. De perto ou de longe, vamos nos ajuntar e servir ao Senhor.